sobre o século XX, tá? A gente encerrou o primeiro semestre falando sobre a corrida imperialista, né? E aquela corrida imperialista que a gente viu na última aula antes do recesso, ela é o primórdio do que vai acontecer no início do século XX, porque todas as tensões acumuladas durante a corrida imperialista, elas vão eclodir na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial é a eclosão de um conflito que se inicia lá no século XIX, no último quarto do século XIX, durante a corrida imperialista. Então, só para a gente retomar aqui algumas coisas, primeiro ponto, a gente precisa entender que a Primeira Guerra Mundial, né, como o próprio nome já diz, ela é a Primeira Guerra Mundial, né? É óbvio que as pessoas que viveram até 1938 não tinham a menor ideia de que aconteceria uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, até 1938, a Primeira Guerra Mundial era chamada apenas de a Grande Guerra, né? Porque, obviamente, se eu chamo isso de a Primeira Guerra Mundial é porque eu pressuponho que há uma segunda, né? E a Segunda Guerra Mundial ela só passa a ser chamada de Segunda Guerra Mundial quando ela acontece. Então, até ela acontecer, o mundo só tinha acompanhado uma, que é essa aqui, que vai acontecer entre 1914 e 1918. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito armado que envolve países de todos os continentes, né? Por isso que ela leva esse nome de a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, né? E ela acontece, então, entre 1914 e 1918. Alguns historiadores, principalmente os mais influentes nas bancas de vestibular, eles vão localizar a Primeira Guerra Mundial como sendo o início do século XX. E aqui nesse ponto você talvez tenha ficado um pouco confuso, porque é uma narrativa um tanto quanto esquizofrênica, né? Porque o século XX começa de fato em 1900, né? Aliás, 1901. E espera que eu me desconcentrei que eu com a mensagem do Alcides no grupo, desculpa. Então, o século XX começa de fato em 1900 e 1901. Se o historiador está dizendo que o século XX começa em 1914, é óbvio que esse historiador ele não é burro. Quer dizer, ele pode até ser, mas ele sabe contar, pelo menos. Então, quando ele diz que a Primeira Guerra Mundial inaugura o século XX, ele está dizendo, na verdade, que do ponto de vista simbólico, a Primeira Guerra Mundial carrega uma série de características que vão marcar, que vão predominar no século XX. Então, e inclusive tem um autor especificamente, que é o Eric Hobsbawm, que é muito citado nas bancas. Ele lança uma coleção, inicialmente ele lança uma trilogia, que é o livro das eras, né? É a Era das Revoluções, que marca ali o período da Revolução Francesa até 1848. Aí ele chama depois a Era do Capital, que é de 1848 a 1875, e aí ele vai chamar a Era dos Impérios, que vai de 1875 a 1914. E aí depois ele lança um quarto livro, que é uma continuação dessa trilogia, chamado de A Era dos Extremos, que ele utiliza como baliza temporal o ano de 1914 e o ano de 1991. Então, na leitura do Eric Hobsbawm, a Primeira Guerra Mundial, na sequência a Segunda Guerra Mundial e na sequência a Guerra Fria, esses três conflitos, eles vão ser responsáveis por caracterizar o século XX nas suas dimensões política, econômica, social e até mesmo religiosa. Dessa forma, o Eric Hobsbawm, então, ele se atreve a dizer que o século XX, né, e ele inclusive vai usar a expressão de breve século XX, ele vai acontecer ali de 1914 a 1991. E aí ele conclui que até 1914
o mundo está vivendo uma atmosfera muito característica do século XIX, que eu vou citar daqui a pouco. E de 1991 para frente, o mundo já viveria aquilo que a gente hoje intitula de nova ordem mundial, que é a hegemonia do projeto capitalista no mundo inteiro, é a vitória das democracias liberais no Ocidente e por aí vai. Então, feita essa introdução, né, e resumindo aqui, que para muitas bancas de vestibular, né, o recorte que vai de 1914 a 1991, esse recorte aqui ele vai determinar os rumos do século XX, a gente então entende que a Primeira Guerra Mundial ela inaugura, do ponto de vista simbólico, essa nova, essas novas dimensões sociais, econômicas e políticas que foram tão predominantes durante o século XX. Ficou clara essa primeira parte aqui? Eu entendo que ela é um pouco confusa, mas ficou clara essa leitura que alguns historiadores fazem e que algumas bancas de vestibular utilizam sobre esse período de 1914 a 1991? Tá claro isso para vocês? Tá, sim. Como eu não estou olhando pro Meet, eu presumo que essa voz tenha sido da Tainá. Sara e Inara, vocês pegaram? Sim, sim, tá tudo bem. Beleza. Presumo também que essa voz tenha sido da Sara. Acho que a Inara não se manifestou ainda. Não foi a Nara que falou. Ah, foi da. Beleza. Sara, ficou tranquilo para você? Aham, tranquilo. Beleza. Então, feita essa definição, a gente agora vai para a definição geográfica, para a localização geográfica da Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra que, embora seja mundial, né, ela envolveu países de todos os continentes. O campo de batalha, o teatro onde acontece a Primeira Guerra Mundial é a Europa. E lançada essa imagem para vocês, eu queria que vocês me apontassem, assim, de bate-pronto, o que chama a atenção de vocês nesse mapa. Esse mapa é o mapa da Europa no início do século XX. Tá? O que chama a atenção? Quem consegue me dizer aí? Esse detalhe que eu imagino que vocês vão perceber, ele é um detalhe muito interessante para a gente entender por que acontece a Primeira Guerra Mundial. Por estar separado em império mesmo? Boa! Quem falou, cara? Eu não decorei as vozes de vocês ainda. Sara. Sara. Perfeito, Sara. A gente nota no mapa que tem um monte de império. E aqueles países que não estão nomeados como império, se vocês observarem, eles têm sempre uma coroa aqui do lado, indicando que o regime político vigente à época é a monarquia. As exceções são Portugal, que proclamou a República em 1910, né? Então a Primeira Guerra Mundial acontece 4 anos depois apenas de Portugal ter virado uma república, né? Então não vou nem contar Portugal aqui. A França sim era uma república um pouco antiga, já desde 1871 a França vivia novamente um regime republicano, tá? E aqui abro um parênteses, da Revolução Francesa até 1871, a França viveu aí alguns meandros, né? A França era uma república durante a Revolução Francesa, aí voltou a ser monarquia com Napoleão, aí continuou sendo monarquia até 1848, aí depois voltou a ser um império, aí em 1871 a França volta a ser uma república, tá? E a Suíça desde sempre ela foi uma república. Então, a exceção de França e Suíça, que eram repúblicas desde o século XIX, né, e eu vou descartar Portugal, que Portugal proclamou a república já na porta ali da Primeira Guerra Mundial, a Europa era majoritariamente monarquista. E aí eu lanço aqui a pergunta do milhão.
valendo uma paçoca de querosene. Que tipo de monarquia eram as monarquias europeias? Elas eram do tipo constitucional ou do tipo absolutista? Nesse momento aqui, início do século XX, elas eram de tipo absolutista ou de tipo constitucional, parlamentar? Um de cada vez. Assim, eu não sei, mas parece que é absolutista por quererem ter o controle do território e se expandir também. Então, não sei se tem essa relação. Essa é a primeira leitura que a gente faz, né? Pô, o cara é absolutista, então ele vai demandar conquistar territórios, só que não. Por quê? Na aula que a gente tratou sobre o imperialismo, nós vimos que o imperialismo é um fenômeno ligado à expansão da economia capitalista durante o século XIX. Então, o fato de ser império e demandar territórios coloniais, isso acontece não porque a monarquia é absolutista, mas porque a estrutura econômica daquele país é do tipo capitalista e está vivendo a fase industrial com a expansão do mercado consumidor. Tá? Então, para a gente aqui aproveitar isso de gancho, a gente vai definir que, e anotem isso na palma da mão de vocês com canetinha permanente. A expansão das economias europeias no século XIX, essa expansão está ligada à base econômica desses países, que é de tipo capitalista industrial. Então, essa expansão ela acontece não porque, do ponto de vista político, essas monarquias são absolutistas, tá? Até porque, quando a gente observa na prática, a única monarquia absolutista que eu tenho na Europa nesse momento, e eu nem vou levar em conta que Turquia, a gente força uma barra para dizer que é Europa, porque não é, né? A gente tem uma Turquia que está aqui no continente, mas via de regra a Turquia é Oriente Médio. Então, a única monarquia antecedente à Primeira Guerra Mundial que é do tipo absolutista é o Império Russo. Todas as outras são monarquias de tipo parlamentar, tá? Ou seja, isso marca aquilo que eu falei anteriormente. Para fazer a expansão imperialista, eu não preciso ser uma monarquia absolutista. Eu ouso dizer, inclusive, que essas expansões imperialistas do século XIX e até o início do século XX, elas só acontecem porque essas monarquias são parlamentares. E por que eu chego a essa conclusão? E, de novo, anota isso agora na palma da outra mão. Quando a monarquia é parlamentar, os poderes do rei são limitados. O parlamento é mais atuante. Consequentemente, nesses países eu tenho menos ou mais liberdades individuais aos cidadãos? Mais. Muito mais. Se o poder do rei é limitado, o poder do cidadão ele é maior. Gustavo, Oi. só uma pergunta. No Sim. expansionismo também tem essa mesma lógica de ser parlamentar, constitucional, na real? Que expansionismo você se refere? É porque tem diferença, né? Do imperialismo para o expansionismo. Na verdade, a gente tem diferença daquele movimento que a gente estudou lá na expansão marítima europeia do século XV e XVI e o imperialismo do século XIX. É isso que você está perguntando? É, basicamente isso. Beleza. Aquela expansão marítima do século XV, ela só acontece porque as monarquias são absolutistas. Né? E qual é a diferença entre aquele movimento de monarquias absolutistas e o movimento agora das monarquias imperialistas e parlamentares do século XIX e início do século XX? A diferença é que naquele primeiro momento lá do século XV e XVI, as monarquias absolutistas elas não estavam buscando mercado consumidor.
Elas buscavam matéria-prima para impulsionar aquelas monarquias absolutistas. Agora, no século XIX e século XX, não. Essas monarquias buscam o mercado consumidor. E esse, inclusive, é um forte indício de que essas monarquias têm na sua base econômica um sólido modelo capitalista. Porque se eu estou buscando mercado consumidor, é porque eu estou expandindo a minha produção de mercadorias. Se eu estou precisando expandir, se eu estou buscando mercado consumidor, porque a minha produção industrial é grande, isso nos leva a concluir que essas monarquias têm uma economia fortemente capitalizada. Ficou claro? Ficou assim, obrigada. E automaticamente a gente conclui que se são economias capitalistas, elas têm um forte teor de liberdade econômica nesses países. E se eu tenho liberdade econômica, automaticamente a gente chega àquela conclusão que eu fiz anteriormente com vocês. São países que, por serem monarquias parlamentares, a liberdade do indivíduo é maior. Consequentemente, a sua liberdade econômica também será maior. Consequentemente, as empresas desses países, elas vão ter uma liberdade econômica para poder prosperarem sem encheção de saco do rei ou do imperador, porque o poder deles nesses países é limitado. Ficou clara essa definição que a gente fez? Gustavo, mas é por isso que a Europa basicamente é a sede dessa guerra? Por ter mais liberdade? Perfeito. Exatamente por isso, né? A Primeira Guerra Mundial acontece no palco, no teatro europeu, justamente porque são essas potências imperialistas que desde o século XIX vinham buscando o mercado consumidor, né? Lá na África, na Ásia, aquele troço todo, e agora elas chegaram num ponto de tensão que leva à eclosão desse grande conflito. Exatamente como você colocou. Beleza? Beleza. Dito isso, e entendida essa relação entre a expansão das economias capitalistas e imperialistas e a Primeira Guerra Mundial, agora a gente vai ver as causas, né? Quer dizer, essa primeira causa que a gente fez é a causa geral, né? O grande motivo que acontece a Primeira Guerra Mundial. Agora a gente vai ver os submotivos, né? Os subtópicos que levam ao conflito, tá? O primeiro deles é que desde o século XIX, com a corrida imperialista, né? E não sei se vocês lembram, na nossa última aula antes do recesso, nós vimos a partilha da África feita pelas potências europeias. Vocês lembram disso? Me confirmem as três, se vocês lembram disso que a gente falou. Partilha da África, Conferência de Berlim, a África dividida em áreas de dominação. Vocês lembram disso? Aham. Isso foi depois daquele período napoleônico ou não? Isso, depois do período tá. napoleônico. Tá. Já no finalzinho do século XIX. Naquele momento lá, 1885, quando acontece a Conferência de Berlim, lá na Alemanha, e as potências imperialistas dividem a África, exatamente naquele contexto, nós vamos ter a formação de praticamente dois blocos geopolíticos na Europa, tá? E a formação desses blocos, ela vai estar condicionada ao modo como cada um desses países enxergava o outro, ou como um aliado ou como uma ameaça. E antes de eu dar a resposta aqui para vocês, vamos forçar aqui o nosso entendimento. Num mero palpite intuitivo, respondam para mim quais eram as duas maiores potências europeias no comecinho do século XX. Quem que vocês listariam? Portugal e Inglaterra?
Portugal, não. Inglaterra, ok. Inglaterra era uma das grandes potências. Portugal, não. Portugal foi uma potência até o século XVI, né? Portugal foi uma potência na expansão marítima. Do século XVI para cá, o país não conseguiu desenvolver sua capacidade inventiva e industrial, né? Foi a França? A França também. Eu vou alargar aqui minha base. 3 potências. Inglaterra, França e falta mais um. Quem que vocês apontariam como uma das 3 grandes potências europeias naquele momento? Alemanha. Perfeito. Alemanha. Lembra, inclusive, que em 1885, falei isso na frase anterior, aconteceu em Berlim, na Alemanha, a Conferência de Berlim para a divisão da África entre essas potências aqui. Se aquela conferência aconteceu na Alemanha, se a Alemanha sediou esse encontro, é porque a Alemanha ela estava participando ali do grupo de elite da Europa. Então a gente tem Inglaterra, França e Alemanha. Agora respondam para mim. Se vocês pudessem dividir esses 3 países em 2 grupos, como é que vocês dividiriam? Eventualmente, um grupo vai ficar com 2 países e o outro grupo vai ficar sozinho lá com um país só. Como é que vocês dividiriam esses 2 grupos? Entre Inglaterra, França e Alemanha. Quem ficaria em cada um dos grupos? Eu pensei que poderia ser dividido em monarquia e república, não. Mas aí eu, não sei. Essa poderia ser um critério, mas que não se aplica nesse caso, e eu vou falar por que daqui a pouco. Vamos pensar nas relações diplomáticas e nos interesses que esses países têm. Como é que vocês dividiriam? Grupo A seria formado por quem? Inglaterra e França? Inglaterra e Alemanha? Alemanha e França? Grupo B ficaria com quem? Inglaterra sozinha? França sozinha? Ou Alemanha sozinha? Como é que vocês fariam essa divisão? A gente tem que criar aqui 2 grupos, baseado naquele contexto ali do final do século XIX e início do século XX. Esse grupo vai ter ou França e Inglaterra juntas e Alemanha isolada, ou Alemanha e França juntas e Inglaterra isolada, ou Inglaterra e Alemanha juntas e França isolada. Qual seria a divisão que vocês fariam? Baseado nos interesses que esses países têm naquele momento e no modo como eles se enxergam naquele cenário. A única coisa que eu penso foi isso mesmo que eu falei. A Inglaterra com a Alemanha por elas serem monarquias e a França sozinha por ser república. Certo. Vamos adotar um outro critério aqui. Historicamente, Inglaterra e França sempre foram rivais. Vamos lembrar aqui que o Napoleão, por exemplo, a gente viu naquela aula sobre a chegada da corte aqui ao Brasil, que lá no começo do século XIX, Napoleão dominou o troço todo, tentou isolar a Inglaterra e gerou toda aquela treta. Só que a partir de 1870, com a unificação da Alemanha, e a Alemanha ela vai promover uma revolução industrial em tempo recorde, o crescimento acentuado e extremamente agressivo da Alemanha lhe acendeu uma luz de alerta para ingleses e franceses. Essa luz de alerta era a seguinte: França, fala Inglaterra. A gente sempre foi rival uma da outra, é verdade. Só que agora tem um outro cara que chegou aí na praça e está querendo conquistar território. Essa tal de Alemanha mal entrou no ônibus e já quer sentar na janela. Você vê, os caras fizeram conferência em Berlim, eles tomaram a iniciativa de juntar as potências europeias para dividir a África.
E a França, obviamente, concorda. É verdade, Inglaterra. A Alemanha cresceu rápido demais e está com um projeto agressivo de expansão imperialista. Isso pode gerar uma ameaça ao equilíbrio geopolítico que nós dois levamos muito tempo para organizar aqui na Europa. Essa leitura para vocês parece coerente? Aham. E o que vai acontecer é que Inglaterra e França, rivais históricas, durante a corrida imperialista, eles vão se aproximar. E isso acontece porque os dois ficam extremamente preocupados com o agressivo e rápido crescimento alemão. Então, no final do século XIX, eu já tenho formada duas alianças políticas. A primeira, encabeçada pela... A primeira não em ordem cronológica, né? Mas a primeira delas, formada por Inglaterra e França, e depois nós vamos ter a entrada de um outro país, que vocês vão me dizer qual é, e o segundo bloco, que vai ser encabeçado pela Alemanha, e vai ser formado por outros dois países, que a gente vai revelar agora. O primeiro país que se aproxima da Alemanha é um que tem é um que faz essa aproximação por questões óbvias, né? Do ponto de vista cultural, você consegue me dizer um país na Europa que é muito parecido com a Alemanha? Você consegue me identificar assim de bate-pronto um país que tem uma língua parecida, costumes parecidos com os alemães? Holanda? Não. Áustria? Áustria, perfeito. Lembrem-se, inclusive, que o Hitler não era alemão, né? Hitler nasceu na Áustria. Então, do ponto de vista cultural, os austríacos são originários de um mesmo tronco étnico-linguístico que os alemães. Ambos pertencem a um grupo étnico-linguístico que nós chamamos de povos germânicos. Por isso a semelhança é muito grande entre esses dois povos, entre essas duas culturas, tá? Você vai ali ao sul da Alemanha e ao norte da Áustria, as regiões limítrofes entre esses dois países apresentam uma semelhança muito grande de costumes, línguas, etc. Então, no final do século XIX, a Áustria ela se aproxima naturalmente da Alemanha, tá? Por questões óbvias, por proximidade cultural. Né? Repara que esse critério não é o mesmo critério que une Inglaterra e França. Né? Inglaterra e França se aproximam por questões estratégicas. Império Alemão e Império Austríaco, eles se aproximam por questões culturais. Tá? E na época, obviamente, a Áustria ela não existe. O que existe é um grande império, que a gente chama aqui de Império Austro-Húngaro. Tá? Ficou claro até aqui? Mas até agora ainda não teve a faísca, né, da guerra. Não teve a faísca. A gente está aqui entre 1882 e 1904. Né? É nesse intervalo de 22 anos que esses dois blocos vão se formar. Beleza? Assim, beleza. E aí, mais dois países vão entrar nesse bloco, cada um para um lado. Tá? Vocês conseguem me dizer que país a Inglaterra e França, que país se juntou à Inglaterra e França para formar esta tríplice de países amigos? Quem consegue me dizer aí qual país se aproximou da Inglaterra e da França nessa conjuntura aí do final do século XIX em que essas alianças estavam sendo formadas? A Rússia? Perfeito. A Rússia. Não vou nem perguntar por quê.
porque a pergunta não é óbvia e é um pouco complexa. Mas a Rússia, ela se aproxima da Inglaterra e da França, tá? Do ponto de vista anglo-francês, a presença da Rússia era importante porque se houvesse qualquer conflito da Inglaterra e da França contra a Alemanha, ter os russos como aliados faria com que a Alemanha abrisse uma guerra em duas frentes. E isso, do ponto de vista militar, é extremamente desaconselhável, né? Porque guerrear em duas frentes é você dividir as suas atenções, né? É você dividir os seus recursos, é você aumentar o custo da guerra, porque na verdade são duas guerras diferentes, uma em cada lado do país, né? Então, Inglaterra e França se aproximam do Império Russo por conta dessa questão estratégica. Então, repara que essa aliança entre Rússia, Inglaterra e França é estritamente estratégica, tá? E da parte dos russos, é legal ter... Oi, fala. Mas é estratégia justamente por, pressionando a Alemanha uma de um lado, outra de outro? Exatamente, exatamente. Você faz um sanduíche aqui, né, com a Alemanha, e se houver qualquer conflito, você vai ter a Alemanha tendo que atacar em duas frentes, né? E também a Rússia estava bem perto da Áustria, né? Exatamente, exatamente. A Rússia, ela faz fronteira com os dois países, né? Então, qualquer conflito que acontecesse, Inglaterra e França garantiriam que do lado de lá, os alemães e os austríacos ficariam ocupados com os russos, né? E um detalhe, na época, a Rússia tinha a fama de ser o exército mais temido da Europa. Essa fama ela veio justamente daquele episódio em que os russos venceram o Napoleão, lá no começo do século XIX. Então, desde 1815, 1812, aliás, quando Napoleão perdeu a guerra para os russos, é que o exército russo tinha essa fama do exército mais temido da Europa, né? Na prática, não era bem assim, porque no mano a mano até vai, né? O exército russo era o maior da época, mas do ponto de vista tecnológico, o exército russo deixava muito a desejar, tá? E isso a gente vai observar, inclusive, quando acontecer a Primeira Guerra Mundial. Mas, né, a fama, ela ajuda a fazer a cama, né? Então, os russos, quando se aproximam de Inglaterra e França, eles vão levar uma preocupação a mais para os alemães e para os austríacos, tá? Que, obviamente, vão se aproximar de um outro país. Quem consegue me dizer qual é? Qual é o país que ingressou essa aliança entre alemães e austríacos? Itália? Perfeito, a Itália. E por um simples motivo. A Itália surgiu, a Itália nasceu, a Itália começou a existir enquanto país, enquanto Estado-nação, em 1863. Né? Dos países europeus, a Itália ela é um dos mais novos, tá? Até 1863, nós tínhamos o Reino de Piemonte e Sardenha, aqui no norte. Nós tínhamos o Reino de Veneza, Reino de Parma, os Estados Papais, o Reino de Nápoles ao sul. E todos esses reinos tinham uma certa ligação cultural, uma proximidade linguística. E eles tinham lá as suas visões de que era necessário unificar esse troço todo e construir uma coisa que eles ainda não sabiam o que era, né? Essa coisa nasce em 1863 e 7 anos mais tarde foi a vez da Alemanha surgir como Estado-nação, né? Então repara que o surgimento da Alemanha e da Itália, eles vão mexer com o equilíbrio de forças na Europa, né? A Itália surge em 1863, a Alemanha surge em 1870 e em 1885 acontece na Alemanha aquela conferência que a gente já falou aqui,
que vai juntar as potências europeias para dividir a África em áreas de dominação. Então, reparem que o nascimento da Itália e da Alemanha, eles estão ligados à corrida imperialista e que, por sua vez, está ligada à Primeira Guerra Mundial. Então, está tudo muito bem encaixado. Por conta disso, por conta dessa proximidade, dessa afinidade geopolítica, a Itália ela se aproxima da Alemanha e da Áustria, formando este segundo bloco de países que vão rivalizar com aquele primeiro bloco que a gente viu, e esse atrito vai levar à Primeira Guerra Mundial. Ficou claro isso aqui para vocês? Acho que eu não entendi muito bem o porquê da Itália se juntar. A Itália ela se junta à Alemanha por uma semelhança histórica. Porque Itália e Alemanha foram os dois últimos grandes estados nacionais a surgirem na Europa. A Itália nasceu em 1863 e a Alemanha em 1870. A história desses dois países está muito ligada, está muito conectada, tá? Inclusive, pelo fato de que, e aí sem entrar em detalhes para não confundir vocês, o processo de unificação da Itália não foi um processo pacífico, foi um processo que envolveu guerras. Inclusive, uma dessas guerras foi contra a França. E o processo de unificação da Alemanha também envolveu guerras, e uma dessas guerras, pasmem vocês, foi contra a França também. Então, para esses dois países surgirem, eles tiveram que, em algum momento desse processo, entrar em conflito contra a França. O que naturalmente fazia com que Itália e Alemanha tivessem um rival histórico em comum, que era a França. Então, automaticamente, a Itália ela tinha essa afinidade geopolítica com os alemães, por isso que ela vai se aproximando dessa aliança formada entre a Alemanha e a Áustria. Ficou mais claro aqui? Sim, agora entendi. Obrigada. Tranquilo. Então, o que a gente tem são duas tríplices formadas, tá? O que a gente chama de tríplice entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, e a chamada tríplice aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá? E aqui a gente destaca o seguinte: o grande como é que é o nome daquela região que quando tem um terremoto é onde começa tudo? Como é que a gente chama aquilo? Oh, meu Deus. Epicentro. Epicentro. O grande epicentro dessas tensões todas vai ser a Alemanha, tá? Por quê? A Alemanha tinha um grande projeto de nação, né? Esse projeto, ele era muito audacioso, tá? Ele visava construir uma grande nação germânica envolvendo os povos de cultura germânica que eram o Império Austro-Húngaro e o Reino da Dinamarca, tá? Ou seja, unificar tudo isso aqui e construir uma grande ferrovia ligando a Alemanha à cidade de Bagdá, no Iraque. Gustavo, o que o Iraque tem a ver com isso? Simples. No final do século XIX, o petróleo começa a ser utilizado como fonte de energia. Antes, é claro, da energia elétrica ser usada nas fábricas. O petróleo começou a ser utilizado, né? E na região do Oriente Médio, você tinha ali já uma produção de petróleo muito significativa. Então, a ideia dos alemães era unificar tudo isso aqui, construir uma grande nação germânica e construir uma grande ferrovia ligando a cidade de Berlim, que fica mais ou menos por aqui, ligando a cidade de Berlim até a cidade de Bagdá, no Iraque, que fica mais ou menos aqui. Vocês estão vendo o meu mouse, não estão?
Aham. que fica mais ou menos por aqui, tá? Aqui a gente tem o Império Turco, aí aqui a gente tem o Iraque. Então, era um projeto, convenhamos, audacioso, né? Era tipo o metrô Manaus-Porto Alegre, ligando Iraque, passando pelo Império Turco Otomano, passando por esses países aqui, passando pelo Império Austríaco, chegando à cidade de Berlim e depois indo em direção aos portos do norte da Alemanha. Então, convenhamos, é um projeto bizarramente audacioso, né? Nos dois sentidos. Primeiro que você unificar 3 reinos já era um troço meio louco. Segundo, você construir uma grande ferrovia ligando Berlim até Bagdá, isso aqui dava mais ou menos 8, 9 mil quilômetros de distância, tá? É tipo Rio de Janeiro Acre 2 vezes. Então, você fazer isso, cara, era um projeto surreal, o projeto alemão, tá? E não parava por aí, porque repare que eu comentei com você o seguinte: essa ferrovia, ela passaria por essa região, por essa região aqui, tá? Que, como vocês podem observar, é uma região com vários pequenos países. Geograficamente falando, alguém sabe me dizer o nome dessa região? Alguém consegue me dizer o nome dessa região aqui? Sim ou não? Não. Essa região, ela é chamada de Balcãs. B-A-L-C-A-S, tio no A. Tio no segundo A, né? E acento no primeiro. Balcãs. É uma região extremamente complexa, pelos motivos que eu vou citar daqui a 2 ou 3 slides. E fica aqui no seu colo a seguinte informação: para o Império Alemão conseguir construir esse grande projeto, ele vai precisar de alguma forma dominar essa região aqui. Beleza? Então, via de regra, esse Império Alemão que será construído um dia na cabeça desses alemães, na cabeça do imperador Guilherme II, vai ser um império que vai do norte da Dinamarca até o Estreito de Bósforo, fazendo a fronteira com a Turquia, com o Império Turco. Ou seja, é um projeto bastante audacioso. Tranquilo? E aí, para a gente recapitular, a Alemanha, então, ela vai encabeçar um bloco de países aliados. E a Inglaterra vai encabeçar um outro bloco de países aliados, tá? Então, de um lado, nós vamos ter a Alemanha, né, o Império Alemão no caso. Reparem que desculpa. Reparem que a bandeira da Alemanha aqui era diferente na época. Nós vamos ter o Império Austro-Húngaro, tá? Repara aqui que a bandeira do Império Austro-Húngaro, tirando aqui os brasões, né? A bandeira do Império Austro-Húngaro, ela é a bandeira da Áustria e da Hungria, né? Unificadas. E a gente tem aqui o Reino da Itália, tá? Repare que a bandeira da Itália hoje é a mesma coisa da época, tirando apenas o brasão aqui da Casa de Savoia, que era a família real italiana da época. Do outro lado, recapitulando, a gente vai ter então a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, tá? O macete que eu dou para vocês não confundirem esses nomes, porque nas provas sempre cai Tríplice Aliança, Tríplice Entente. O macete que eu dou é o seguinte, tá? A aliança começa com AL de Alemanha, tá?
Se você forçar uma barra, Áustria também. E Itália. Tá? Então, Tríplice Aliança é encabeçada pela Alemanha. E aí, os demais países, é só você lembrar desse arranjo geopolítico. E a Tríplice Entente é formada por Inglaterra. Inglaterra em inglês é England, tá? Então, Tríplice Entente, ela é encabeçada pela England, França e Rússia. E a Tríplice Aliança é encabeçada pela Alemanha, seguida de Império Austro-Húngaro e Itália. Tranquilo isso aqui? Tranquilo. Beleza. Qualquer pessoa na época que vivesse até 1913, qualquer pessoa afirmaria categoricamente que uma guerra mundial era impossível. Ué, Gustavo, mas você acabou de falar que esses países estavam formando alianças estratégicas, porque se tivesse uma guerra seria interessante, tal país está com outro e tal. Sim, só que essa movimentação era apenas o que a gente chama de movimentação de tabuleiro de xadrez. Efetivamente, até 1914, nenhum conflito armado havia envolvido esses países aqui. Era só meio que uma prevenção para que, caso acontecesse algo, esses países já teriam as suas redes de autoajuda. A grande questão é que o mundo vivia, desde 1870, o mundo vivia um período de relativa paz. Tá? E esse período que antecede a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, desculpa, ele vai ser chamado de Belle Époque, tá? É a grande época, a bela época, tá? E por que ela leva esse nome? Porque ela vai ser marcada pela ausência de conflitos, pela rápida prosperidade econômica dos países imperialistas, pelo desenvolvimento científico acentuado, tá? Porra, você pega a quantidade de invenções e descobertas na medicina da época, o troço é bizarro, é assustador, tá? Só para a gente citar, por exemplo, o Pavlov, né, o fisiologista russo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1904, porque ele vai descobrir como funciona a digestão através de experimentos usando cachorro, né? A penicilina, se não me falha a memória, ela também é do começo do século XX, se não me engano, né? Você pega no campo das ciências naturais, a quantidade de descobertas que foram feitas naquela época, né, e a quantidade de invenções que a humanidade fez naquele momento, o avião, o radiodifusor, a televisão, que seria inventada ali nas primeiras décadas do século XX. Então, assim, a humanidade, obviamente, não a humanidade inteira, né? Mas aquela parcela da humanidade que podia desfrutar desse mundo em desenvolvimento, ela acreditava que a humanidade estava caminhando inexoravelmente para o progresso. Porque imagina, há 40 anos que a gente não tinha nenhuma guerra. Em 40 anos, a humanidade inventou coisa pra caceta. Inovações tecnológicas que facilitaram nossa vida, tornaram nossa vida mais prática, tornaram nossa vida mais longa. Então você vai somando tudo isso, cara, é inevitável que a crença da humanidade na ciência, no progresso da ciência, ela transformou a ciência numa religião no começo do século XX, né? Esse cientificismo que marca a cultura geral no começo do século XX, ele vai caracterizar muito esse período que a gente chama de Belle Époque, tá? Então, assim, se você perguntasse para uma pessoa em janeiro de 1914, né, a guerra começou em junho, se você perguntasse em maio de 1914 se essa pessoa acreditava que uma guerra poderia acontecer, cara, certamente essa pessoa diria que não.
uma guerra entre as nações era inviável, porque o mundo já estava há 40 anos sem conflito algum. Isso é estranho eu falar isso, porque eu acabei de falar para vocês que a Alemanha tinha um projeto de expansão extremamente agressivo, que visava anexar territórios, quer dizer, unificar territórios e anexar outros, tá? E é justamente esse projeto alemão que gerou um desequilíbrio de forças na já tão estável geopolítica europeia desse período que antecede a Primeira Guerra Mundial. O que eu estou afirmando aqui? A Alemanha ela foi a grande causadora da Primeira Guerra. Tanto é que quando a guerra acaba, a Alemanha vai ser a mais punida também. Beleza? Sim ou não? Beleza. E aí, abrindo aqui os subtópicos que levam à Primeira Guerra Mundial, né? Porque só para a gente recapitular, a causa geral da Primeira Guerra Mundial é a expansão imperialista que eleva a tensão entre os países. Essa é a causa geral da Primeira Guerra Mundial. Agora, as causas específicas a gente começa a ver agora, tá? Acho que alguém entrou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu ouvi um... Oi, que tinha caído, eu entrei de novo. Ah, tá. Beleza. Você perdeu... Você parou em que parte, Sara? Até onde você ouviu? Ah, você tá falando da Inglaterra, da França. Eu me perdi já tem acho que uns 20 minutos. Sério? É porque eu não tava voltando, tô pelo celular, tava pelo 3G, o Wi-Fi caiu. Então, peraí, vamos recapitular aqui rapidinho. Antes de eu entrar nos subtópicos da guerra, você lembra desse... Você chegou a ver esse slide aqui que eu mostrei? Não vi não. Tá. Você lembra... Você chegou a ver Esse nesse mapa slide vi. aqui... Uhum. Você chegou a ouvir o projeto alemão de unificar os territórios e construir a ferrovia até o Iraque? Não ouvi, mas eu lembro disso aí. Não ouviu, mas lembra? Como assim? Não, eu lembro que a Alemanha tentou unificar tudo, mas eu não ouvi você falando. Ah, tá. Então, para a gente tomar parte desse ponto aqui. A causa geral da Primeira Guerra Mundial foi a expansão imperialista desses países durante o século XIX. Essa é a causa geral da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente viu que foram formados dois blocos de países, né? Um envolvendo Inglaterra, França e Rússia, o outro envolvendo Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Isso aqui você ouviu, né? Aham, isso eu lembro. Beleza. Dentre todos esses países, o epicentro das tensões que levam à Primeira Guerra Mundial é, sem sombra de dúvidas, a Alemanha. Por quê? Porque eu disse aqui que a Alemanha tinha um projeto bastante audacioso, um projeto grande de nação. Qual era esse projeto? Construir um grande Estado-nação germânico envolvendo a Dinamarca e o Império Austro-Húngaro. E esta grande nação construiria uma grande ferrovia ligando Berlim até a cidade de Bagdá, no Iraque. E por que Bagdá, no Iraque? Por conta do petróleo, que naquele momento, final do século XIX, vinha sendo utilizado como fonte de energia nas fábricas, antes que a energia elétrica fosse utilizada. Convenhamos, é um projeto bastante audacioso e muito megalomaníaco. E para eu fazer uma ferrovia ligando Berlim até Bagdá, eu teria que construí-la sobre uma região extremamente complexa, que eu vou falar daqui a pouco, que é a região dos Balcãs, que é essa região aqui que a minha seta está passando. Então, a Alemanha, por conta desses motivos aqui, né, desse motivo geopolítico de unificar os territórios, desse motivo econômico de construir essa ferrovia até Bagdá, a Alemanha vai ser o epicentro de todo o desequilíbrio de forças que se formam na Europa. Beleza? Aham, E tá aí, bom. no slide seguinte, eu
coloquei aqui de maneira mais palpável o nome dessas alianças formadas e os países que as compunham, né? Então, a Tríplice Aliança ela vai ser formada por Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália, e a Tríplice Entente por Inglaterra, França e Rússia. E aí eu dei um macete aqui que é o seguinte, para não confundir vocês, a Tríplice Aliança começa com um AL de Alemanha, tá? É coincidência apenas, não foi proposital isso, até porque, né, os alemães eles não se chamam de Alemanha, né? E eles também não chamavam na sua língua local essa tríplice de Tríplice Aliança. Então a Tríplice Aliança é formada por a Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia. E aí, Sara, o macete que eu dei para vocês é o seguinte: Tríplice Entente começa com em de England, tá? Então, na hora de uma prova, e as provas, elas não... o enunciado, quando fala dessas tríplices, geralmente ele não associa os países que fazem parte dela. Ele apenas coloca o nome da tríplice no enunciado. Então, para não gerar confusão, lembra desse macete aqui para você lembrar quem fazia parte da Tríplice Aliança e quem fazia parte da Tríplice Entente, tá? Tá bom, obrigada. Aí, em seguida, né, antes de entrar aqui na parte que eu ia começar, eu coloquei aqui que qualquer pessoa que vivesse na Europa até maio de 1914, né, a guerra começou em junho, qualquer pessoa que vivesse na Europa naquele momento, ela poderia apostar que uma guerra não aconteceria. E por quê? Porque o mundo vivia naquele momento uma atmosfera de otimismo, que a gente vai chamar de Belle Époque, tá? Expressão alcunhada pelos franceses, porque a França era o epicentro cultural desse movimento de otimismo, né? Vamos lembrar aqui que Santos Dumont ele vai lançar grande parte das suas inovações na França, né? Vamos lembrar aqui que a França tinha uma influência cultural muito grande sobre o Ocidente. Vamos lembrar aqui que no final do século XIX, o movimento impressionista nas artes, ele nasce na França, né? Então a França é o centro cultural do Ocidente, tá? Então os franceses vão defender muito essa ideia de que a humanidade estava caminhando para um futuro muito positivo de progresso, né? Um progresso alavancado pelo desenvolvimento da ciência, pelas inovações, pelas descobertas, né? E aí, Sara, eu citei aqui o seguinte: no começo do século XX, por exemplo, o Pavlov, um fisiologista russo, ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir como funciona a digestão através de experimentos com cachorros, né? Eu comentei aqui de maneira imprecisa, eu não estou certo aqui da data, que a penicilina ela foi criada ali no começo do século XX, né, nas primeiras décadas do século XX. Inúmeras inovações tecnológicas, como o automóvel, o avião, eles são do começo do século XX. E o mundo estava ali desde 1870, né, até 1914, foram 44 anos sem que a Europa presenciasse um grande conflito. Então, o clima, né, por mais que nós tivéssemos aqui duas alianças geopolíticas formadas, o clima geral da Europa era o clima de otimismo, né? Por isso que a Primeira Guerra Mundial ela é tão impactante, porque ninguém esperava que uma guerra fosse acontecer em 1914. Tranquilo, Sara? Aham, tranquilo. E aí agora, entrando nos subtópicos, né, das causas, nas subcausas da Primeira Guerra Mundial, porque lembrando, a causa maior que explica a Primeira Guerra Mundial é a expansão das economias imperialistas e capitalistas do século XIX. Agora, as subcausas, a gente vai entrar nesse momento, tá? A primeira delas é o nacionalismo,
Alguém consegue me diferenciar patriotismo de nacionalismo? Alguém consegue me diferenciar patriotismo de nacionalismo? Patriotismo é o amor pela pátria, o nacionalismo é se botar à frente dos outros países? Cara, perfeito, hein? A mosca. Inclusive tem umas questões vestibular que vocês vão encontrar. Acho que eu até botei uma na apostila desse mês. Tem um autor que fala que o patriotismo, mais ou menos assim a frase, né? Patriotismo é o amor aos seus, né? Nacionalismo é o ódio aos outros, né? O nacionalismo é uma ideologia que é muito comum no final do século XIX, que atribui um caráter, um valor diferenciado e único a um território específico, bem como aos cidadãos que habitam este espaço. Então, o nacionalismo coloca aquela população como sendo o centro da nossa espécie, como estando à frente da linha evolutiva, tá? E aí eu queria perguntar a vocês, dentre os nacionalismos da Europa naquele momento, você conseguiria me dizer qual era o nacionalismo mais sólido, mais consistente? Da Inglaterra? Não. Alemanha? A Alemanha. Exatamente. Os alemães, eles se unificam no 1870, né? No espaço de 15 anos, a Alemanha virou uma superpotência. O que explica isso? Um dos motivos é o compromisso dos alemães com o projeto nacional, né? E a Alemanha conseguiu injetar na veia dos alemães o discurso nacionalista, que colocava os cidadãos alemães como a mola propulsora para um futuro de progresso na Alemanha, desde que esse alemão se dedicasse à família e à pátria com afinco, com paixão. Então, o nacionalismo alemão foi um fenômeno de proporções continentais, né? A gente vai ver, inclusive, depois, na Segunda Guerra Mundial, que o nazismo ele dá um tempero a esse nacionalismo alemão que torna hiperbólico esse fenômeno lá na Alemanha, né? Então, sem sombra de dúvidas, naquele momento, o nacionalismo mais, é, é, mais feroz era, sem sombra de dúvidas, o nacionalismo alemão, né? E, obviamente, dá para a gente entender que se os alemães quisessem botar em prática aquele projeto todo, eles certamente conseguiriam, porque a máquina estatal alemã ela era bastante eficiente no convencimento da sua população, tá? E aí, esse nacionalismo alemão, ele vira política de Estado, tá? Ou seja, o Estado Nacional Alemão entendia que o nacionalismo alemão era um componente importante do próprio Estado. Estado e nação eram coisas que na Alemanha não se dissociavam. Elas eram a mesma coisa. E esse nacionalismo alemão, ele tem um nome específico, tá? Que a gente vai chamar de pan-germanismo. Beleza? Pan-germanismo. O que era o pan-germanismo? Era o projeto nacionalista alemão de construir uma nação germânica
unindo todos os povos germânicos do planeta, que eram basicamente aqueles três ali, Dinamarca, Alemanha e Áustria. O prefixo pan quer dizer todos ou tudo, né? Então, o pangermanismo visava construir uma grande nação germânica, unificando Dinamarca, Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E de quebra, anexando também essa região aqui. Não por proximidade cultural, mas por interesses econômicos para a efetivação daquela ferrovia Berlim-Bagdá. Tranquilo? Então, essa nação pan-germânica, ela viria daqui do norte da Dinamarca até a Bulgária, norte da Grécia. Ficou claro isso para vocês? Ficou sim. E aí temos um problema. Esses povos que habitavam a região dos Balcãs, do ponto de vista étnico, eles eram germânicos, sim ou não? Esses povos que habitavam a região dos Balcãs, eles eram de origem germânica, sim ou não? Acho que não. Não eram. Eles eram de origem eslava. Eslava, tá? Vocês certamente já ouviram esse termo, né? Eslavo. Né? Os povos eslavos eram povos que lá na Idade Média migraram do leste europeu e se fixaram na Europa Ocidental, sobretudo nesta região aqui, tá? Gustavo, Oi, só uma pergunta, foi mal. Mas esse projeto da Grande Sérvia era nessa época ou foi depois? perfeito. Era nessa época aqui, eu ia falar dele daqui a uns 2 slides mais ou menos. Porque antes de falar da Grande Sérvia, né, vamos concluir aqui o seguinte. Se esses povos eslavos originalmente vieram do leste europeu, lá na Idade Média, a gente pode concluir que havia uma outra nação que também era de origem eslava. Eu estou falando de quem? Se esses povos eslavos, lá na Idade Média, 1000 anos antes, vieram do leste europeu, que outra grande nação europeia eu tenho que é de origem eslava? Quem consegue me dizer? Oi? A Rússia? Perfeito, a Rússia. E aí, checkmate. Porque, preste atenção, se os alemães queriam construir uma nação germânica, unindo os povos germânicos e anexando os Balcãs por uma questão estratégica de acesso a essa região aqui, ao anexar a região dos Balcãs, ou pelo menos ao dizer que eles queriam anexar a região dos Balcãs, automaticamente os alemães se colocavam em conflito com qual outra nação? Vou repetir. Oi? Fala. Inglaterra que estava com a Rússia? Perfeito, mas primeiro, antes da Inglaterra, esse projeto aqui de anexação dos Balcãs, ele vai incomodar os russos. Porque, repara, se os russos eram eslavos e esses povos aqui são de origem eslava, qual é o projeto que a Rússia tem para construir uma grande nação eslava? É anexar qual região?
Não entendi a pergunta. Se os alemães pretendiam anexar os Balcãs, e esses povos aqui não eram germânicos, eram de origem eslava, e se os russos também eram de origem eslava, qual é o projeto que a Rússia tem para construir uma grande nação eslava? Mesmo da Alemanha, né? Exatamente, ou seja, os russos também querem anexar a região dos Balcãs. E qual é a diferença entre a Alemanha querer anexar os Balcãs e a Rússia querer anexar os Balcãs? Quem consegue me dizer? Os dois querem anexar os Balcãs, mas são por motivos diferentes. Vai gerar um conflito, né? Não, sim, mas qual é a diferença de motivação? Por que os alemães querem anexar os Balcãs? É por questão cultural ou econômica estratégica? Econômico, Perfeito. E por que os russos querem anexar os Balcãs? cultural. Cultural. Obviamente que também tem uma questão estratégica aqui, né? Porque os russos, se anexarem os Balcãs, eles vão ter acesso ao mar Mediterrâneo. Isso dá uma vantagem comercial bizarra, porque você consegue exportar seus produtos pelo sul da Europa, ao invés de fazê-los pelo norte, né? Porque olha isso aqui. Olha a volta que os meus navios teriam que dar para chegar ao mar Mediterrâneo, né? Então, no final das contas, os Balcãs são uma questão estratégica porque ele dá acesso ao sul do mar Mediterrâneo. Só que no caso dos russos, os russos vão usar como desculpa o fato de que eles são eslavos e os povos que aqui estão também são eslavos. E aí, qual é o nome, então, desse nacionalismo russo? Se o nacionalismo alemão vai ser chamado de pangermanismo, qual é o nome que a gente vai dar para o nacionalismo russo? Se o pangermanismo é o nome do projeto nacionalista alemão, qual é o nome que a gente vai dar para o projeto nacionalista russo? Não sei, seria a União Soviética? Não. Se os russos são eslavos e eles querem anexar os Balcãs, que são povos também de origem eslava, como é que os russos vão batizar esse grande projeto de nação que eles querem construir? Se o da Alemanha é o pan-germanismo, o projeto russo vai ser chamado de pan. Eslavismo? Perfeito. Pan-eslavismo. Tá? Aqui na foto a gente tem um imperador alemão, Guilherme II, e aqui a gente tem o imperador russo, Nicolau II. Tá? O mais curioso é que eles eram primos de segundo grau. Na verdade, uma coisa curiosa aqui da Europa nesse momento, você pegar os imperadores da Inglaterra, Alemanha, Áustria e Rússia, todos eles são parentes de primeiro ou segundo grau. Isso é muito louco, né? E o da Dinamarca também tá nesse balaio aí. Isso mostra que primo não é parente, né? Ficou claro isso aqui para vocês? Então, o primeiro a primeira subcausa da Primeira Guerra Mundial são os nacionalismos na Europa. No caso específico, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Ficou claro isso aqui? Sim. E aí alguém tinha me perguntado da Grande Sérvia. Quem tinha perguntado? Tainá, Sara ou Inara?
Foi a Sara. Sara, aqui entra a Grande Sérvia, né? Porque, imagina, né? Eu sou romeno, eu sou búlgaro, eu sou sérvio, eu sou montenegrino, eu sou albanês. Pergunto a vocês, esses países querem fazer parte do pan-germanismo ou do pan-eslavismo? Acho que não, porque eles querem independência, né? Porra, exatamente. Eles têm o seu próprio projeto. Eles querem ser independentes. E a Sérvia, que é nem o maior territorialmente, porque a Bulgária era um pouquinho maior. Mas a Sérvia era o país mais influente da região dos Balcãs. E, obviamente, o imperialismo ele não dá só em país grande e rico. Ele também dá em país pequeno e pobre. A Sérvia tinha esse projeto chamado de a Grande Sérvia, que visava construir uma grande nação sérvia na região dos Balcãs. Então, os sérvios, eles não querem ser nem da Pan-Germânia e nem da Pan-Eslávia. Eles querem fazer a sua própria nação, né? E esse projeto da Grande Sérvia, ele é aí a segunda subcausa da Primeira Guerra Mundial. Beleza? E nas provas de vocês, essa subcausa, ela vem chamada de questão balcânica, tá? Que é justamente esses projetos nacionais da Alemanha e da Rússia que querem anexar a região dos Balcãs. Então, quando cair na prova sobre a questão balcânica, você sabe do que se trata, ou seja, é esse episódio em que a região dos Balcãs está sendo desejada por Alemanha ou por Rússia. E para você ver como é que era complexa a região dos Balcãs, cara, olha a quantidade de etnias que eu tenho na região. Uma região do tamanho, sei lá, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, cara. Eu tenho aqui sérvios, voivodinos, montenegrinos, macedônios, kosovares, eslovenos, croatas e bósnios. Cara, é muita etnia diferente. E essas etnias, elas se dividiam entre cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos ortodoxos, judeus, muçulmanos xiitas, muçulmanos sunitas. Essa combinação, se você botar isso numa análise combinatória, você vai ver que dá para fazer muita combinação diferente. E isso fazia com que a região dos Balcãs fosse extremamente delicada e tensa, repleta de grupos separatistas e movimentos independentes. E é por isso que a região dos Balcãs, é por isso que na região dos Balcãs vai acontecer o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Que eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente está acabando o tempo. E aí eu vou fechar aqui dando para vocês a terceira subcausa da Primeira Guerra Mundial, que era o revanchismo francês. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei aqui que a Itália e a Alemanha, para que elas pudessem se tornar um país unificado, elas tiveram que entrar em guerra contra a França no século XIX, né? E a Alemanha, ela, assim que derrotou a França na guerra de 1870, a Alemanha a Alemanha anexou um território francês chamado de Alsácia-Lorena. Então, desde o século XIX, e esse é mais um motivo pelo qual França e Alemanha se estranhavam, desde o século XIX, a França tinha um certo sentimento de revanche com a Alemanha, porque a Alemanha havia tomado um território francês. Então, resumo da ópera. As três causas específicas da Primeira Guerra Mundial são os nacionalismos europeus, em especial o pan-germanismo e o pan-eslavismo,
a questão balcânica e o revanchismo francês. Essas três subcausas, elas explicam a Primeira Guerra Mundial. E, obviamente, todo conflito ele tem que ter um estopim, né? Só que isso a gente vai ver só na aula da semana que vem. Ficou alguma dúvida? Gustavo, Oi. você podia repetir para mim o revanchismo francês, Sim. por favor? Em 1870, né, no último grande conflito da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, né, aconteceu uma guerra entre um país chamado Prússia e a França. Né? Essa guerra foi chamada de Guerra Franco-Prussiana. Ao final do conflito, a Prússia venceu a França, anexou um território francês chamado de Alsácia-Lorena. Tá? E por que a Prússia fez isso? Porque esse território era rico em carvão e ferro. Tá? Isso você faz uma revolução industrial. E ao final desse conflito, a Prússia virou o que a gente chama de Alemanha. Então, essa Guerra Franco-Prussiana, o final da Guerra Franco-Prussiana, foi, na verdade, o processo de unificação da Alemanha. Então, desde 1870, a França ela vivia esse sentimento de revanche com os alemães. Beleza? Beleza. Então, desenhado esse cenário, na semana que vem a gente vai ver a cronologia até a Primeira Guerra Mundial e a gente vai ver, de fato, o início do conflito e aí a gente avança aí até o final dele. Beleza, meninas? Tudo bem. Gustavo, só mais uma coisa. Diga. Nesse revanchismo francês, por ele ser chamado de revanchismo, é porque a França pega de novo esse território, é isso? Exatamente, mas ela só vai pegar no final da Primeira Guerra Mundial. Ah, sim, tá. Tá? Beleza. Até isso acontecer, a França estava com aquele sentimento ali de revanche, querendo, em algum momento, descontar isso na Alemanha. Tá, beleza. Beleza? Meninas, beijos a todas, boa semana para vocês. Qualquer coisa, chama no Zaperson.